Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, Promessa e Obediência. O nosso textual está no Evangelho de João, capítulo 14 e o verso 15, e está escrito assim: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Verdade prática. A obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. A leitura bíblica em classe está em Deuteronômio, capítulo 29, versículos 1 e depois versículos 9 a 12. E também aos Hebreus, capítulo 8, versículos 6 a 13. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, apresentar os termos do concerto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Segundo, mostrar que o princípio da obediência também está presente no Novo Concerto. E terceiro, refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Professor Joás, comigo mais uma vez, nós estamos na quarta lição. Esse trimestre, professor, nós estamos falando sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Professor, nós já estudamos 3 lições. Primeiro, a primeira lição falando sobre essas promessas de uma forma abrangente. Depois da segunda lição, as promessas de Deus para Israel. A terceira, as promessas de Deus para a igreja. E hoje nós vamos falar sobre promessa e obediência. São 2 palavrinhas, professor, principalmente a segunda condicionada à primeira. Isso é bem verdade, né? As promessas de Deus, a gente tem visto aí ao longo do trimestre até aqui, né, que tem muitas promessas de Deus que são incondicionais, né? Não tem uma contrapartida para que ela aconteça, né? Para que aquilo que ele falou que faria seja feito. Mas a gente já viu também que há uma parte dessas promessas que são condicionadas a uma contrapartida, né? E aí nós vamos ver hoje, na lição de hoje, que essa contrapartida primordial é a obediência, né? E a obediência, ela é indicativo de algumas coisas, a gente vai ver ao longo da lição aí, e ela só é exigida por causa disso, né? Não é que ele exige obediência por capricho, por vaidade, que essas coisas não existem em Deus, né? Ele exige obediência porque ele quer ver a nossa lealdade, o nosso comprometimento, né, com a aliança que ele faz conosco, né? E nada mais justo, nada mais óbvio, né, para demonstrar esse comprometimento do que a obediência, em contrapartida à grandiosidade das promessas que ele faz, né? É interessante, professor, eu amo essa palavra que você acabou de citar aí, que há promessas de Deus que são incondicionais, independe do homem. Por exemplo, a promessa de enviar o seu filho. Se o homem fosse fiel ou não, Deus enviaria o seu filho assim como enviou. Outra coisa, lá quando aconteceu o dilúvio e Deus restaurou a sua promessa com Noé, com o homem, e falou assim: olha, enquanto houver terra vai haver frio e calor, vai haver semente. São promessas de Deus que não dependem do homem. Sim. Mas o que está relacionado à nossa vivência, primeiro, a minha vivência com você, numa forma horizontal e também numa forma vertical, a minha convivência com Deus, aí exige obediência. Aí é uma coisa que a gente tem que parar para pensar e refletir. Professor, lição muito boa, né? Muito bom. Vamos lá então. A Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus nesse mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo e, ao mesmo tempo, exige do seu povo obediência à sua palavra. É interessante, professor, que a palavra-chave da nossa lição de hoje é obediência. Um leitor desavisado do Novo Testamento vai pensar assim: por ser agora uma nova aliança, um novo pacto, não é bem assim, nós estamos no tempo da graça, mas a graça também exige obediência a Cristo e obediência à sua palavra.
Com certeza. A aliança da graça é uma aliança superior, né? Àquela aliança do Sinai, né? Das campinas lá de Moabe, né? Aquela aliança antiga, né? Que Deus veio confirmando e reconfirmando, né? Ao longo da história. Ele mesmo prometeu que faria uma nova aliança e que essa nova aliança seria superior, né? Ela seria escrita no coração, né, dos homens, né, e a abrangência dela seria maior. Então, a obediência que estava presente lá naquela primeira aliança, né, que foi se renovando ao longo da história, né, da caminhada do povo de Deus com ele, a mesma obediência que era exigida lá é exigida aqui na nova aliança, né? A gente vê o textual aí, João 14, né, que é uma condição, né, para que as promessas dessa nova aliança se cumpram na vida de quem faz aliança com Deus, quem abraça essas promessas de Deus, né? A obediência é uma consequência lógica, né, desse abraçar dessas promessas de Deus, né, mas também é uma exigência, né? Professor, outra questão sobre essa condicional, né, tem muita gente que pega, por exemplo, a grande comissão, Mateus 28, 18. Jesus chega aos seus discípulos e fala assim: me dá todo o poder no céu e na terra. Aí ele lança a palavra, uma ordem, está no imperativo: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho ensinado. Aí ele faz uma promessa: e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A promessa dele estar conosco está vinculado a essa obediência de fazer discípulo. E tem uma coisa que liga uma coisa na outra, né? Exatamente, essa junção aí, né? Uma palavrinha, uma letrinha só, né? Que junta um polo com o outro, né? E uma coisa está condicionada à outra. Eu citei uma aqui, mas tem dezenas de promessas, centenas de promessas aí no Novo Testamento que a gente vai ver essa condicional que está muito vinculada à obediência. Eu achei muito sugestivo esse tema, professor, e achei ainda maravilhoso quando o autor da nossa lição, que é o pastor Elinaldo Renovato, ele citou Deuteronômio 29, que é um dos capítulos mais estudados. Deuteronômio 28 a 32 são capítulos ali os mais estudados pelos estudiosos, os eruditos, que são palavras que estão em plena evidência. Está na lei, mas se a gente pegar, principalmente o Deuteronômio, foi com que Jesus venceu o diabo, né, usando a palavra. Isso. Esse texto está em plena evidência. Esse texto de Deuteronômio é uma nova geração que estava aprendendo ainda a caminhar com Deus. Né? Seus pais pereceram, né, no deserto, e eles estão seguindo, né, em rumo às promessas de Deus que foram feitas a seus pais. E você vê que essa aliança, né, aquele concerto que o Senhor tinha feito com Moisés lá em Moabe, né, são renovados, né? Aquela aliança ganha um colorido novo, né? E ela é reforçada, né? Principalmente esse aspecto da obediência, a importância deles seguirem a Deus com diligência, ouvirem a sua voz com atenção e de forma a guardar no coração, né? Para que na hora que a obediência fosse exigida, né, eles fizessem isso naturalmente, né? Uma coisa interessante que a gente vê também nesses textos todos aí, né? Êxodo 19, né, versos 5 e 6, Deuteronômio 29, que é citado aqui. Um aspecto interessante aí é que se você não guardar as palavras de Deus, né, se ela não faz parte, não flui do seu interior, né, se você não está com o seu interior repleto de Escritura, repleto das palavras de Deus, né, a obediência se torna algo
complicado, algo difícil de acontecer, né? Uma exigência absurda, né? Mas se você está repleto das palavras de Deus, ela é uma consequência natural, é um negócio que acontece naturalmente, né? Porque na hora que você precisa agir bem, você age bem porque você tem, né, esse arcabouço, essas ferramentas todas, né, conhecendo bem e agindo de forma a agradar a Deus, porque você tem essas palavras gravadas no coração. Bom, professor, nós vamos falar no capítulo 1 aí, nesse primeiro bloco, a obediência no Antigo Testamento. O concerto de Horebe, o concerto nas Campinas de Moabe e depois as promessas provenientes da obediência. Antes da gente falar disso aqui, professor, eu achei muito interessante sobre esse quesito guardar a palavra de Deus no coração. A palavra de Deus precisa entrar em nosso coração, e coração aqui é mente. E a palavra de Deus só entra de duas formas, quando eu leio e quando eu ouço. Quando eu estou lendo, eu estou vendo e eu estou colocando para dentro a palavra de Deus. E quando eu ouço também, quando eu estou sentado para ouvir a palavra de Deus através de um testemunho, de um louvor, a palavra está entrando para a minha vida, entrando para a minha mente, entrando para o coração. Então, no momento que eu precisar dessa palavra, está armazenado no meu coração. Isso. E o oposto disso aí também é verdadeiro, professor. Um coração que não tem a palavra de Deus, uma mente que não tem a palavra de Deus, fica muito vago, fica muito vazio e é um terreno muito propenso para tomar decisões erradas. Porque não tem as ferramentas que precisa ter, né, para escolher com precisão, né, fazer escolhas mais acertadas, né, com a palavra de Deus inundando o coração, né, é até mais simples, né, de fazer essas escolhas acertadas. A gente está sempre lembrando aqui o Salmo 1, que é uma verdade nesse sentido, né? E outras passagens, né? O apóstolo recomenda, né, que os crentes prestem maior atenção às verdades que ouvem, né? Por que prestar maior atenção? Porque os dias vão ficando cada vez mais maus, né? E a verdade ela nunca tomba, né? A verdade ela sempre está de pé, né? E quem conhece a verdade, né, sempre estará de pé também, né, fazendo as escolhas certas, caminhando na direção certa, né, ainda que tudo em volta se desmorone, né? Verdade. Vamos lá. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe, está em Deuteronômio 29:1 e Êxodo 19, era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e os seus descendentes. No deserto de Horebe, também denominado de Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem sucedido entre as nações. Aí vem: se diligentemente ouvides a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ponto 2. O concerto nas Campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe, Êxodo 19, e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas Campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles no Horebe, Deuteronômio 29, e você já citou isso aí. E terceiro, as promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Também é verdade que as maldições seriam proferidas no Monte Ebal, como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta
direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Professor, na introdução nós já citamos isso aí, as bênçãos lá nas Campinas de Moabe, depois, anteriormente, a bênção lá do Horebe, do Monte Sinai, e por fim, o que essas promessas iam prover, iam sustentar se a obediência estivesse em alta na vida deles. E o povo sempre teve dificuldade na obediência, né, professor? Pois é. Nós, eu estou falando de mim, de nós na atualidade, sempre tivemos problema com a obediência. Pois é, essa versão que está sendo lida aí do texto de Êxodo, né? Êxodo 19, se diligentemente me ouvires, né? Esse ouvir diligente é ouvir de maneira, não é aquele dito popular, né, que entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Não, ele entra e faz morada, né, no interior, né, de quem está ouvindo. Então esse ouvir diligente é assim, ouvir a voz de Deus. O senhor já falou aqui como, né, seja de qual forma for, né, a Escritura entrar e fazer morada, né? Esse ouvir diligente trata disso, né? O povo só conseguiria obedecer de fato se ouvisse atentamente, se ouvisse com atenção, de forma a reter o que ouviu, né? A gente não está falando de uma obediência cega, né? De uma obediência infundada, né? Vamos usar alguns exemplos. Por exemplo, né, se a gente pensar naquele funcionário que obedece cegamente, né, o patrão, o gerente, né, ele está diante do gerente, né, e recebe uma ligação e alguém, fulano está aí? Aí o gerente está ouvindo a conversa, está vendo a situação e diz, fala que eu não estou. Aí o funcionário, não está não. Esse tipo de obediência é ruim, né? Não é o tipo de obediência que nós estamos falando aqui, porque isso terá consequências. Não parece uma coisa banal, mas não fazer o bem traz consequências. Cedo ou tarde a gente vai acabar colhendo, né? E ouvir a voz de Deus, ouvir as palavras de Deus, nos dá ferramentas para agir bem, sempre, né, em qualquer situação. Então, olha, ele está, mas ele não pode te atender agora. Seria a forma mais correta de agir, né? Mas essa obediência que Deus está exigindo não é a obediência do tirano, né? Você tem que me obedecer porque eu sou mais poderoso do que você. Não, você tem que me obedecer para que você viva bem. Eu quero que você me obedeça porque eu quero te ver bem, eu quero que você viva bem, né? É só ler o texto de novo, né? A intenção de Deus, quando Ele está exigindo obediência, é essa, né? Deus quer ver o seu povo próspero, feliz. Leia lá as bênçãos lá no Gerizim, né? Cabeça não cauda, né? Aonde você estiver, haverá prosperidade, haverá paz, haverá saúde, né? São promessas grandiosas, né? Mas a condição é a obediência, né? Se eu for asseado, se eu fizer o mikve, tudo sobre questão de saúde, né? Se eu obedecer direitinho essas leis de saúde aqui, eu terei saúde, né? Então Deus colocou para aquele povo no deserto, né, peregrino, né, questões de saúde, questões de investimento financeiro, questões, né, de convivência em sociedade, e Ele exigiu que eles obedecessem. Por quê, né? Se eles cuidassem da saúde, se eles tivessem inteligência financeira, se eles tivessem inteligência social, né, eles seriam prósperos, seriam saudáveis e seriam, né,
teriam comunhão, seriam amigos uns dos outros, né? E caminhariam juntos. Então é sobre isso. Essa obediência que nós estamos falando aqui é desse tipo de obediência, né? De alguém que quando fizer vai estar bem. Uma coisa, professor, nós seres humanos, outra coisa é Deus. Deus é soberano, ele vê num todo, e nós conseguimos ver só em parte. Quando Deus requer essa obediência do homem, é porque Deus sabe o final daquilo ali, sabe que o final vai ser de bênção. E o homem precisa acreditar, precisa confiar. Por isso que eu volto a falar sobre a palavra de Deus. Se nós tivermos a palavra de Deus e a palavra de Deus estiver em nós vamos ter a ajuda do Espírito Santo para a gente crer na palavra de Deus, confiar em Deus e depositar tudo nele e obedecer. Isso. E a Bíblia diz que é melhor obedecer que sacrificar. E a gente precisa atentar para isso, hein, professor? Uma palavrinha tão pequena, mas muito urgente e necessária para os dias atuais. Bom, a sinopse do primeiro capítulo aí, professor, é o seguinte: no concerto de Deus com Israel, observamos o cumprimento das promessas a partir da obediência do povo. É obediente, as bênçãos estão disponíveis. Não foi obediente, as maldições estão logo aí, que são acarretadas a partir desse não cumprimento da palavra de Deus. E isso vale até hoje, né, professor? Isso não faz de Deus nenhum carrasco, né, nenhum autoritário, né, é porque ele já conhece a história, ele vê a história toda, como a gente está vendo essa mesa aqui, né? Então ele quer que a gente esteja do lado bom da história, né? Ele quer que a gente esteja usufruindo de tudo de bom que ele tem, né? E para isso a gente precisa confiar nele. E outra coisa, professor, fechando esse primeiro bloco aqui, geralmente a gente usa muito esse jargão quase que administrativo, que quando você quer cobrar alguma coisa, você tem que dar condição para cobrar. Com Deus não foi diferente. Deus condicionou tudo para o homem, tudo para o povo de Israel, tudo para a igreja. E o que ele requer de nós? A obediência. Só isso. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Isso é rapidinho, voltamos já já. Não saia daí. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento e geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais.
Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Olá, estamos de volta com o seu ADEC TV. Nós estamos falando da lição de número 4. Estamos tratando nessa lição a promessa e a obediência. Professor, nós terminamos o bloco anterior falando que Deus condicionou ao povo tudo que o povo precisava. E a única coisa que Deus requer desse povo, no caso nós, a igreja, e também o povo de Israel, todos os povos, né, é exatamente a obediência. Obediência a quê? A Ele e a sua palavra. Nós vamos estudar agora no capítulo 2 o seguinte: obediência no Novo Testamento. Tratamos do Antigo Testamento, professor. No Novo, tem gente que pensa que o Novo Testamento é bem mais fácil, né? Mamão com açúcar. Vai estudar a graça e vai ver se realmente é, né? As exigências apertam um pouco, né? Para quem está acostumado a ouvir esses pregadores aí da graça barata, né, não entende graça de outra maneira, né? Na verdade, a graça é uma capacitação maior para obedecer, né? Porque as exigências são mais fortes, né? São mais incisivas, né? Se antes não podia atentar contra a vida do outro, né, de forma a assassiná-lo, né? Não assassinarás, está lá o mandamento, né? Agora, falar contra o outro uma palavra ofensiva, né, é um pecado tão grave quanto assassinar, né? Então, a exigência aumentou e muito, né? Se tomar a mulher do outro era algo gravíssimo, né? Agora olhar e desejar no coração, né? Começar a imaginar no coração, o pecado é o mesmo, né? Então a exigência aumentou e aumentou muito, né? Então a graça, ela acaba sendo uma capacitação extra, né, para a gente obedecer às mesmas exigências que eram feitas, só que agora de forma mais incisiva e mais claro também, né? Nós falamos isso aqui, professor, em algumas lições anteriores aí, alguns trimestres anteriores, né, exatamente sobre esse termo graça. E tem gente que pensa assim: quando Jesus veio, ele quebrou a antiga aliança, colocou um novo mandamento. Foi isso não. Jesus só veio dar luz ao texto que já estava escrito, mas que os homens já não estavam mais guardando como deveriam. Sim. Ele não mudou nada, ele só jogou luz no texto e trouxe clareza. Sim. E isso, a clareza que Jesus trouxe, tudo já estava lá, né? Jesus só fez isso mesmo, ele lançou luz, né, sobre aquela verdade que já estava estabelecida, né? Porque a lei, ela tem a letra da lei, mas tem o espírito da lei. E isso tudo já está claro na lei mesmo, né? Quando o texto da lei traz não cobiçarás, né, ele está trazendo o espírito da lei, né? Quando a lei diz para não roubar, ela tá trazendo uma coisa prática, né? É o aspecto legal, né? É a letra, né? Não roubar, eu não posso roubar. Essa é a letra da lei, né? Quando a lei diz para não cobiçar, aí já está no coração. Peraí, aquilo não é meu, mas eu gostaria que fosse. Eu ainda não roubei, mas passou pela minha cabeça, né? Isso é cobiçar. Então, o espírito da lei que Jesus clareou para nós já estava lá na lei também, né? O povo só não tinha entendido direito, né, como é que isso funcionava, mas Deus já tinha falado isso lá no deserto para Moisés, e isso já estava bem estabelecido, né? Jesus só lançou um holofote ali e falou: é isso, vocês não estão entendendo, não?
é isso aqui, né? É bom quando a gente fala isso, professor, porque o que acontece? Tem muita gente que, nós mesmos, né? Então, quando eu falo muita gente, não estou falando de ninguém de fora, eu falo dos de dentro mesmo, que vem com uma conotação muito diferente, pensando que Jesus mudou, que fez isso, que fez aquilo, que mudou a palavra, que mudou o sentido da lei. Não mudou nada disso. Ele só trouxe clareza. Na verdade, ele é a própria palavra encarnada. Então, ele só trouxe clareza para isso aí. Bom, professor, um novo concerto, Hebreus capítulo 8, eu gostei quando o comentarista julgou esse Deuteronômio 29, falando do Antigo Pacto, e do Hebreus 8, que já é a nova aliança, né, a partir de Cristo. Apresenta aspectos do Antigo Concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério de Jesus Cristo. Ali, vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria um momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isso é, no coração. Coração aqui de novo é mente. Jesus Cristo, mediador. O Senhor Jesus é um mediador que estabelece um novo concerto, um novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que respondem com arrependimento à fé, à oferta de salvação. E por fim, ponto 3, a obediência do novo concerto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que a fé e a obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa expressão, guardareis, também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, não pode ser apenas por palavras, mas em atos de obediência. Professor, isso dá uma lição para a gente extraordinária. Então nós vamos pontuar aqui o seguinte: Hebreus 8 cita o antigo propósito, a antiga aliança, e também mostra o que aconteceria. Enquanto as tábuas da lei fisicamente estavam entre o povo, Deus queria colocar essa palavra no coração do povo, na mente. A gente vê muito no Antigo Testamento, até na época de Jesus, os preceitos, né, se não me engano, é isso mesmo, 613 preceitos, e aquilo ali só estava da boca para fora. O povo, Jesus falou com os fariseus, né, e os saduceus, e aquela turma toda: vocês estão igual sepulcro caiado, por fora bonito, por dentro está osso podre. O que Jesus fez aqui, que é o mediador da nova aliança, é colocar essa palavra dentro. Faz toda a diferença, professor. Alguém que fala e alguém que vive. Porque um fariseu hipócrita, né, que não cospe no chão no sábado para não regar a terra, né, e não ferir o quarto mandamento, né, ele só está olhando para o aspecto, aquele que a gente falou aqui anteriormente, né, só para o aspecto da letra, né, o aspecto exterior da lei. Então, para ele, não, eu estou guardando o sábado, né? Para mim está tudo certo, eu estou bem, eu e Deus estamos alinhados, né? E assim, a lei não tem só esse aspecto exterior, né? A gente já falou que tem um aspecto interior, né? Como está o meu coração no sábado, né? Porque não adianta cumprir esse aspecto exterior e por dentro está tudo podre, está tudo ruim, né? Está tudo em trevas puras, né? Então só tem maldade, só tem coisa ruim dentro do coração, mas aí cumpre esses aspectos exteriores para parecer que é bom. Não adianta de nada, né? Não adianta eu não matar, eu não roubar, mas eu ofender o tempo todo, né? Eu desejar o que é do outro, e a lei já dizia para não fazer isso. Né? Então eles se preocupavam muito com o aspecto exterior e não tinha preocupação nenhuma com o aspecto interior. E a promessa de Jeremias 31, né? Era que a nova aliança ia resolver isso. A nova aliança ia trazer essa abrangência da lei, né? Ia ficar claro aquele que
fizesse aliança com Deus, né, que abraçasse essa aliança nova, né, que a lei de Deus, na sua abrangência completa, né, seria muito clara, né, e não seria tão difícil assim obedecer ela toda, né, no seu aspecto exterior e no seu aspecto interior também. Bom, professor, para quem está em casa, para quem está nos acompanhando, para quem está sempre assistindo a gente aí, como a gente pode passar para eles essa informação de que a palavra de Deus precisa estar dentro e não só da boca para fora? Qual a prática, qual o exercício que nós cristãos podemos fazer, devemos fazer para que essa palavra esteja dentro e a gente goze desses privilégios, dessas bênçãos de Deus na nossa vida? Deus usou algumas figuras, né, com alguns profetas, né, Ezequiel, o próprio Jeremias que a gente está citando aqui, né, e figuras da sua palavra como um livro, né, na época deles, um rolo, né, com o texto ali, e assim, eles foram chamados para comer o livro, né, e comer é isso, é trazer o que está fora, trazer para dentro. Né? Jesus usou muito essa figura também. Ele falou que o que contamina o homem, né, é o que sai. Né? E assim, quando eles fizeram isso, né, um diz que essas palavras, quando eu comi, né, foi tão doce ao meu paladar que foi mais do que o mel, né? Foi mais doce do que o mel. E o outro dá testemunho de que foi muito agradável, né, ele fazer aquilo, né? Foi muito prazeroso, né? A gente está sempre lembrando aqui o salmista, né, que tinha prazer nas palavras, na lei do Senhor. Ele tinha prazer de estar com Deus, ouvindo a voz de Deus. Né? Isso acontece toda vez que alguém abre a Escritura. E assim, tomando essa figura toda, né, como a pergunta que o senhor fez é como transmitir isso, né, de trazer a Escritura para dentro. Você sabe que a Escritura, né, tem esse valor para você se você abre a Escritura e tem prazer, né, em fazer isso. É do mesmo jeito que você conhece um leitor, né? Um bom leitor, ele só é um bom leitor porque ele tem prazer no ato de ler, né? Ninguém que lê por obrigação, né, vai reter aquilo que leu, né? Mas se você lê imerso naquilo que você está fazendo, né, você é capaz de citar, né, por mais que seja um calhamaço de 300, 500 páginas, né, você vê isso em jovens que leem Senhor dos Anéis, né, um negócio, e assim, são capazes de citar porque tiveram prazer fazendo aquilo, né. Então eu sei que as palavras de Deus estão gravadas no meu coração quando eu ouço essas palavras e elas me provocam, né, esse prazer, né? É doce, né? É prazeroso, é melhor do que ingerir mel, né? Então, o seu prazer está na lei do Senhor, de dia e de noite medita nela, né? Isso aí é um sinal de que essas palavras já entraram, né, no coração. Muito bom, professor. Nós estamos finalizando aqui a nossa lição. O capítulo 3 fala de bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Eu vou só citar: bênçãos espirituais, justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Bom, professor, a nossa vida, ela não se resume só numa vida terrena. Nós somos terrenos, mas nós temos em nós agora uma vida espiritual. O homem é um ser espiritual. Então, as bênçãos de Deus, através de Cristo em nossa vida, também são bênçãos espirituais. E uma delas nós estudamos semana passada na lição. A primeira delas, a vida eterna. A permanência com Deus, a vivência com Deus, a estadia com Deus. É a primeira bênção. Depois, justiça e paz. Paz, professor, não quer dizer que é ausência de luta, ausência de problema, ausência de guerra. Tem até um ditado dos gregos, né, que quem quer ter paz tem que se preparar para a guerra. Mas
A paz que excede todo entendimento e a justiça de Deus também são provenientes das bênçãos que estão em Cristo. E por fim, a alegria. Toda vez que eu falo alegria, eu lembro do seu livro, eu até aproveito para citar aqui, né? E você cita sempre a carta de Paulo aos Filipenses, que é o tema central, a alegria. E principalmente a alegria no Espírito. Professor, bênçãos espirituais, justiça e paz e alegria no Espírito. Quer uma vida melhor do que essa, professor? Pois é. A gente tem promessas que são escatológicas, né? O fim da morte, o fim da dor, né? Essas coisas são escatológicas, mas tem promessas que a gente já pode usufruir agora. Né? Lê Isaías 40, Isaías 43, né? Você confiar no Senhor, você esperar no Senhor, te garante força para a caminhada, né? Renovarão suas forças como águias, né? Correrão, não se cansarão, né? Você confiar no Senhor agora, né? Te garante firmeza. Né? Você pode passar por tormenta, passar pelas águas, elas não te afogam, não te submergem. Né? Você pode passar pelo fogo, ele nem arde em você. Né? Então você pode passar pela situação que for, que derrubaria qualquer um, mas você sai intacto lá na frente, porque você confia no Senhor. Então as promessas de Deus são para amanhã, mas são para agora também. Né? Então vale a pena obedecer, vale a pena confiar em Deus, vale a pena buscar a sua voz e ter prazer em ouvir sua voz e obedecer. Muito bom. Professor, finalizando aqui a sinopse do capítulo 3, os que obedecem a Cristo vivem em santidade e justiça, regidos pelo Espírito Santo. Professor, ter uma vida regida pelo Espírito Santo, no domínio do Espírito Santo, nos guiando para essas fontes, para esses mananciais de bênção, é muito bom. É prazeroso. E em contrapartida, desobedecer é muito ruim. Traz consequências porque o mal já está posto, né, no mundo. Né? Só tem essa paz, essa prosperidade, essa alegria quem está com Deus. Estar com Deus, né, exige essa confiança nele de forma a obedecer sua palavra. Né? E o oposto disso também é verdadeiro. Né? Você está vulnerável. Se você não conhece as palavras de Deus, se você não tem as ferramentas que Deus disponibiliza para que você tenha segurança, paz, prosperidade, né, você está sujeito, né, às coisas que o mundo oferece, que não é nada muito agradável. Né? Leia lá Deuteronômio 28, né? Olha lá as maldições do Monte Ebal. Né? Aquilo são consequências de desprezar a voz de Deus. Né? Isso não é nada bom. Verdade. Mas queremos encerrar aqui falando que essas bênçãos, tanto espirituais quanto bênçãos terrenas, físicas, materiais, estão disponíveis para a igreja, para todos quantos amam a palavra de Deus e servem o Senhor Jesus de coração. Isso é verdade, né, professor? Graças a Deus. Muito bom. Obrigado, professor, por hoje. Amém. Deus te abençoe. Nós estamos encerrando essa lição de hoje. Queremos te fazer um convite a estar com a gente em qualquer uma das nossas ADECs espalhadas aqui por toda Caratinga e região. Essa lição será estudada no próximo domingo, de 8 às 10 da manhã, e você é o nosso convidado especial. Ficamos por aqui, voltaremos na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Até lá e um forte abraço.